Mãe, você provavelmente tomou ácido fólico na gravidez, não é mesmo? O médico receitou, sorrindo, todo confiante. Ele disse que ia deixar o seu bebê mais inteligente, ia prevenir malformações e seu bebê ia se desenvolver melhor. E você tomou todo dia, com fé, mesmo antes de engravidar, no primeiro trimestre e talvez estendeu para a gravidez toda. Porque quem não quer um filho super saudável e inteligente, não é mesmo? Mas a história estava incompleta e talvez bem equivocada. O ácido fólico que você comprou na farmácia e que estava no suplemento é uma versão sintética. Ele não é igual ao folato que existe nos alimentos naturais. E sabe o que ele faz no cérebro da criança? Ele compete, ele bloqueia a entrada do folato de verdade. Isso tem um nome, chama-se deficiência cerebral de folato. E adivinhe, isso está presente em 7 de cada 10 crianças com autismo. 71%. A maioria das crianças tem deficiência cerebral de folato. Então fica aqui comigo que nos próximos minutos eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo e o que você pode fazer ainda hoje para reverter essa situação no seu filho. Porque quando você entender, tudo vai fazer sentido e você vai ter ferramentas para modificar e para melhorar tudo isso, para corrigir esse erro. Bom, eu sei que você é aquela mãe ou aquele pai que não aceita, é assim mesmo, espera que com o tempo vai melhorar. Você é aquela que estuda, que pesquisa, que questiona, que sempre vai atrás do melhor por seu filho. Eu sei que você ama a sua criança e você faz qualquer coisa pelo desenvolvimento dela, mas você sabe que ainda falta mais alguma ferramenta para ajudar no foco e na cognição dele. Mas seu instinto, ele não está errado. Tem algo acontecendo no metabolismo do seu filho agora, todo dia, e que está por trás de boa parte das travas que você convive dia após dia. A dificuldade de foco, a irritabilidade, as crises, a dificuldade na fala, aquele silêncio que dói, que machuca qualquer pai. E o mais frustrante é algo que a ciência já conhece há anos, mas que quase nenhum protocolo de rotina investiga ou trata adequadamente. Agora eu preciso que você use um pouco a sua imaginação. Eu vou fazer uma analogia para você entender melhor. Imagina que existe uma porta no cérebro do seu filho. Essa porta foi feita exatamente para deixar entrar o nutriente mais importante no desenvolvimento neurológico dele. Essa porta, ela existe, ela tem um nome, chama-se receptor FRA, receptor FRA, receptor de folato alfa. Essa porta foi projetada para capturar o folato que vem da alimentação e transportá-lo até o líquor cérebro-espinhal, o fluido que banha o cérebro. Sem essa passagem, o folato não chega nos neurônios, ele não chega aonde mais precisa para o completo desenvolvimento cerebral. Agora imagina alguém que coloca um cadeado nessa porta todos os dias, silenciosamente, sem que nenhum exame de rotina detecte esse cadeado. E isso tem um nome também, e você conhece. Chama-se ácido fólico sintético. Esse é o cadeado. O mesmo que estava no suplemento que você tomou durante a gravidez. O mesmo que está em boa parte dos alimentos industrializados, enriquecidos, que o seu filho come hoje. Farinhas, biscoitos, bolos, salgadinhos. O ácido fólico sintético, ele não é absorvido igual ao folato natural. Ele se acumula no sangue. E quando chega naquele receptor FR-alfa, ele ocupa o espaço, ele bloqueia a entrada. E o folato real que o cérebro precisa, ele fica do lado de fora, ele fica impedido de entrar. Isso é a deficiência cerebral de folato. Não é falta de vitamina na dieta, é falta de folato ativo chegando ao destino certo. E isso está presente em 71% das crianças com autismo. 7 em cada 10 crianças, ou seja, praticamente todas. Mas talvez você se pergunte, por que o folato no cérebro é tão importante assim? Porque quando o folato não chega ao cérebro, ele não consegue fazer o seu trabalho mais importante, que é cuidar dos seus genes. E isso se chama epigenética. Não é uma mudança no DNA, o código continua o mesmo, mas a epigenética, ela vai decidir quais os genes serão ativados e quais serão
permanentemente silenciados. O folato, ele é o combustível do ciclo da metilação. E ciclo da metilação é o que regula esse processo todo. É o ciclo da metilação que produz serotonina e dopamina, os neurotransmissores do humor, da conexão e do foco. E é ele que forma a mielina, a camada protetora que acelera a transmissão entre os neurônios. É ele que silencia genes inflamatórios e ativa os genes do reparo e do desenvolvimento. Então, sem folato no cérebro, o ciclo da metilação trava. Os neurônios ficam desregulados. A mielinização atrasa. Os genes ruins acordam e os genes do desenvolvimento ficam adormecidos. E não é falta de estímulo, não é falta de terapia, é falta de substrato. O cérebro não tem o material que precisa para construir o desenvolvimento adequado. Mas agora deixa eu te contar histórias reais. Caso 1. Bruno, menino de 4 anos sem fala funcional. Ele foi diagnosticado com autismo nível 2, ele apenas balbuciava algumas palavras. E a mãe fazia de tudo, fono, aba, terapias intensas, mas mesmo assim a evolução era lenta e travada. Como se ele quisesse falar, mas algo impedisse que a fala saísse. E a família iniciou o tratamento com a leucovorina epigenética, com ácido folínico. E nas primeiras semanas eles relataram que não observaram nenhuma mudança dramática, mas na semana 7 a fono mandou uma mensagem. Ele verbalizou espontaneamente pela primeira vez hoje. Ele pediu água 2 vezes, pois estava com sede, sem nenhum incentivo. Ele apenas falou espontaneamente e bem claro. O que mudou não foi a terapia já estava lá. O que mudou foi que o cérebro finalmente ele tinha o combustível necessário para trabalhar e destravar. Caso 2. Menina autista de 6 anos, autista nível 1. Uma menina de 6 anos, autista nível 1, alto funcionamento, inteligente, articulada, mas com crises de regulação que não pareciam ter sentido. Irritabilidade sem gatilho visível, dificuldade de transição entre as atividades e sono fragmentado. E os exames dela não mostravam nada fora do padrão. A pediatra dizia, não é da condição dela, isso é normal. Porém, após iniciar suplementação com ácido folínico ativado, a mãe relatou uma melhora no sono nas primeiras 2 semanas. Na semana 5, a mãe reportou maior tolerância à frustração, menos episódios de choro na escola. Ela não joga mais os brinquedos longe quando está irritada. E na semana 8, a mãe disse, parece que ela está conseguindo pensar antes de agir. Caso 3, menino de 8 anos com TDAH e atraso significativo na fala, ele estava usando medicação estimulante, mas os pais queriam reduzir a dose dessa medicação. Porém, sem a medicação, ele não funcionava na escola. A mãe, então, começou o protocolo com leucovorina epigenética, junto já com o protocolo da medicação. E após 3 meses, sob supervisão médica, ela conseguiu reduzir a dose do medicamento sintético em 30%. E a professora percebeu diferença no desempenho dele escolar. Ele começou a dormir melhor, ele começou a comer melhor e ele parou de fazer birra. Parece que o cérebro dele finalmente estava nutrido. E o caso 4 é da mãe que tinha gêmeos com autismo. Esses gêmeos de 6 anos, ambos diagnosticados com autismo nível 2, eles já tinham usado suplementação com polivitamínico de farmácia, mas a mãe disse que a suplementação não trouxe os resultados que ela esperava, ela não notava a diferença. E ela sempre dizia, eu acho que suplementação para minha família não funciona. Porém, ela começou com leucovorina epigenética nos 2 ao mesmo tempo. E ela disse que em um deles a resposta foi mais rápida, a fala emergindo nas primeiras semanas. No outro já foi mais gradual, porém consistentemente. A diferença entre o ácido fólico e a leucovorina foi a diferença entre tentar e conseguir. Bom, agora que você entende o que está por trás do comportamento do seu filho, você deve estar se perguntando, mas a terapia não resolve isso sozinha? A terapia, ela trabalha com aprendizado, e aprendizado
aprendizado ele depende de neuroplasticidade e neuroplasticidade depende de metilação e metilação depende do folato e complexo B ativado chegando ao cérebro. Então, cada sessão de fono que o seu filho faz com o ciclo de metilação travado, com neurotransmissores desregulados, com mielinização comprometida, é uma sessão que rende metade do que deveria. Você paga inteiro, ele se esforça inteiro, mas o cérebro, ele não tem a base para aproveitar tudo aquilo que está sendo ensinado. E a solução não é parar a terapia, é dar ao cérebro o combustível necessário para que ele consiga processar finalmente tudo que é ensinado a ele. E essa solução, ela tem um nome: ácido folínico mais complexo B metilado, também conhecido como leucovorina epigenética. E é exatamente isso que a leucovorina epigenética é, com 3 ingredientes e uma sinergia. O primeiro é o ácido folínico, a leucovorina. Ela não é o ácido fólico sintético, que ainda depende de uma via que muitas crianças não conseguem processar. O ácido folínico é uma forma intermediária já ativa. Ela não precisa passar pelo aquele receptor FR-alfa. Ela entra no cérebro por outra via e ela restaura o ciclo da metilação diretamente. E ela vai reabastecer aquele cérebro que estava com déficit. Mas o ácido folínico em doses diárias ele não trabalha sozinho. O segundo ingrediente poderoso é a metilcobalamina, a B12 na sua forma ativa. O folato e a B12 são cofatores inseparáveis no ciclo da metilação. Um sem o outro trava o processo. A metilcobalamina é a forma da B12 que o cérebro usa diretamente, sem precisar de conversão. Ela doa grupos metils ao ciclo e ela protege os neurônios. Ela vai completar aquilo que o ácido folínico começou. E o terceiro ingrediente muito especial é a B6, a vitamina B6 na forma P5P, piridoxal 5-fosfato. A única forma de B6 que o cérebro realmente absorve diretamente. E ela é cofator da síntese de serotonina, dopamina e GABA, os neurotransmissores do comportamento, do humor e da autorregulação. Então, sem a P5P, mesmo com o ciclo da metilação funcionando, a produção desses neurotransmissores permanece comprometida. Por isso que a leucovorina epigenética é tão especial. São 3 ingredientes de um tripé, nenhum outro produto do mercado brasileiro reúne nessa combinação. Ácido folínico abre o caminho e restaura o ciclo da metilação. Metilcobalamina completa a metilação e protege os neurônios. E a P5P garante que os neurotransmissores sejam produzidos adequadamente. Bom, mas você tá me vendo aqui, deixa eu me apresentar direito. Eu sou cirurgia dentista formada no Brasil. Eu trabalhei anos com casos complexos de face, como paralisia cerebral, questões neurológicas, lábio leporino, fenda palatina. São pacientes que exigiam muito além de um diagnóstico padrão. E eu aprendi desde cedo a questionar o que parecia uma verdade absoluta. Na época, quando todo mundo defendia o flúor, isso era uma questão indiscutível, eu comecei a perceber que ele causava intoxicação nos meus pacientes. E há mais de 17 anos eu bani o flúor do meu consultório. Porém, eu fui desacreditada pelo meu próprio conselho. E hoje, aqui nos Estados Unidos, aonde eu moro, o meu estado foi o primeiro a reconhecer e a banir o flúor da água do abastecimento público. Ou seja, a ciência me deu razão mesmo muitos anos depois. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu comecei a trabalhar com pesquisas em nutrição em gestante para evitar essas malformações de face, de lábio leporino e fenda palatina. E eu caí de cabeça no mundo da neurodivergência. Foram 2 anos desenvolvendo suplementos com insumos da maior qualidade clínica aqui nos Estados Unidos. E um dia eu pensei, por que tudo isso não chega ao Brasil também? Mas esse processo não é fácil, você conhece o Brasil. Foram lotes desenvolvidos, fábricas contratadas e um esforço enorme para não entregar nada menos do que eu uso aqui nos Estados Unidos para as maiores corporações de nutrição do mundo. E o resultado foi a leucovorina epigenética. A leucovorina epigenética ela é o suplemento da linha Spectrum Vita, desenvolvido especialmente diretamente para crianças, adolescentes e adultos com autismo, TDAH, atraso na fala e no neurodesenvolvimento. E cada dose ela vai entregar o tripé completo: ácido folínico, folato ativo que passa o bloqueio e restaura o ciclo da metilação, junto com a metilcobalamina
cobalamina, vitamina B12 que o cérebro usa diretamente sem precisar de conversão, e a P5P, a B6 ativa que garante a síntese dos neurotransmissores para que seu filho tenha mais foco e mais desenvolvimento. Formato gotas ou comprimidos, são doses flexíveis, fácil de administrar. As gotas têm sabor morango, que ela é muito bem aceita pelos paladares seletivos. A gente testou bastante. Também em frasco âmbar escuro para manter a qualidade de todos os ativos. Ele é um produto premium com uma dose precisa. Sem açúcar adicionado, sem corantes artificiais, sem conservantes desnecessários. Só o que importa para o cérebro aproveitar tudo da melhor forma possível. Agora deixa eu colocar uma coisa em perspectiva. Você já investiu muito no neurodesenvolvimento do seu filho, que eu sei. Terapia, exames, suplementos. E eu aposto que você não pensou duas vezes antes de investir no melhor para ele. Que você sabe que ele merece o melhor tratamento. Mas e se parte desse investimento estiver rendendo muito menos porque o cérebro ainda está sem o substrato que ele precisa? Cada sessão de terapia com o ciclo da metilação travada é uma sessão que vai render metade do que deveria. Você paga inteiro, a criança se esforça por inteiro, mas a base química cerebral, ela não está preparada para processar tudo que está sendo investido. E a leucovorina epigenética, ela sai menos do que uma sessão de terapia, para fornecer para o cérebro do seu filho tudo que ele precisa para aproveitar e se desenvolver melhor e mais depressa. A empresa também faz frete grátis para todo o Brasil e pagamento em 12 vezes. Mas talvez agora você está pensando: eu já comprei tanta coisa que não funcionou como prometido. E justo, você tem razão em ser exigente. Eu sei que você já investiu em muita coisa que você não viu o resultado. Por isso que a leucovorina epigenética, ela vem com uma garantia de 30 dias. Você recebe, você dá para o seu filho, você suplementa ele, e se ele não aceitar ou por qualquer outro motivo, você manda uma mensagem para a empresa que ela vai te reembolsar. Sem pergunta, sem burocracia, sem constrangimento, porque ela sabe da qualidade desse produto. Bom, o risco então é zero para você. Eu acho que o único risco real é você deixar o ciclo da metilação travado no cérebro dele por mais 30 dias, por mais 60 dias, por mais um ano, enquanto as janelas do desenvolvimento elas vão se fechando cada vez mais e a sua criança vai continuar crescendo com travamento. Se você chegou aqui é porque você reconheceu algo. E o ácido fólico que você tomou durante a gravidez, ele não é o vilão. Ele só foi a ferramenta errada para algo específico. Porém, agora existe a ferramenta certa. Você, é claro, não controla o diagnóstico, mas você controla o que você coloca no corpo do seu filho. Você controla a nutrição adequada para abastecer o cérebro dele. Então, clique no link abaixo, escolha o melhor kit, escolha um kit de 3 ou 5 meses, porque você sabe que nutrição e ciclo de metilação não vão se destravar em um mês, não vão se destravar em uma semana. É um processo contínuo, porém ele vai recompensar. E os resultados aparecem para aquele que não desiste. Leucovorina epigenética, a nutrição diária que destrava.